Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, que é o professor Alan Delavine, de empreendedorismo. Eu espero que vocês estejam todos bem e também suas famílias, tá certo? Essa semana a gente vai dar continuidade aí aos nossos estudos. A gente vai falar um pouquinho sobre projetos e vamos aí ver algumas etapas desse desenvolvimento do projeto, que é o tema da nossa aula de hoje, desenvolvendo projetos, tá certo? Inicialmente, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um projeto. Então, temos aí a definição da palavra, né? O conceito de projeto, que fala-se que é o desejo, a intenção de fazer ou realizar algo no futuro, um plano. Então, a gente vai estar projetando algo para o nosso futuro. E esse projeto ele está dentro de várias áreas de conhecimento, tá bom? Temos aí alguns projetos empresariais, temos projetos dentro da educação, que é uma educação baseada em projetos. Então, vamos ver que os projetos eles estão envolvidos em várias áreas aí do conhecimento, tá certo? Então, se liga aí e bons estudos, pessoal. Vamos ver aí algumas etapas, né? Na verdade, o foco da nossa aula é estudar aí as etapas, como a gente vai desenvolver aí o nosso projeto. Bom, pessoal, nós temos aí as etapas para o desenvolvimento de um projeto. Temos inicialmente aí a escolha da temática ou problema. Temos a contextualização ou investigação do tema, o famoso brainstorming, ou seja, aí as chuvas de ideias. Temos a definição de critérios para a etapa de seleção das ideias aí. Temos o cronograma, temos a divisão de tarefas para começar a execução. Temos a fase de testes e prototipagem para avaliação das ideias e o desenvolvimento da solução final. Então, vamos começar aí com a escolha da temática ou problema. Então, por que esse problema? Porque algumas situações elas vão ser situações, problemas que vocês queiram resolver. Então temos aí, o uso da etapa é crucial para a realização do seu projeto, pois é a partir dessa etapa que você irá desenvolver todo o seu trabalho. Geralmente, a escolha do tema ela é baseada em um problema que você deseja resolver. Então, a partir daí, a gente consegue estar desenvolvendo o nosso projeto. Então, inicialmente, a gente deve pensar no que a gente quer enquanto projeto, tá? Seguindo, nós temos aí a contextualização e investigação do tema. Então, nessa etapa aí, você terá que contextualizar, que significa aí estabelecer um contexto para seu projeto no intuito de explicar as características e motivos da referida escolha. Então, é nessa parte aí que a gente vai estar especificando o que a gente está, o porquê, né, que a gente está trabalhando com essa temática, quais são os motivos que nos levaram a estar produzindo aí esse projeto. Então, dando continuidade, temos aí o famoso brainstorm, que são chuvas de ideias, né? Então, ou tempestade de ideias, como muitos também colocam aí, que é mais uma técnica de dinâmica de grupo, na verdade. Uma atividade desenvolvida aí para explorar a potencialidade criativa de um indivíduo ou um grupo. Temos as definições de critérios para a seleção de ideias. Então, as ideias elas precisam estar alinhadas com o direcionamento aí do seu projeto. Para facilitar o processo, pode-se listar critérios de exclusão ou priorização, como o custo do projeto ser alto, você terá financiadores para o seu projeto. Então, são critérios que vocês terão que estabelecer para que as ideias elas se enquadrem e sejam alinhadas, direcionadas com o seu projeto. Então temos aí o cronograma, que é nós nos planejarmos. A gente falou lá no comecinho das nossas aulas de empreendedorismo, quando falamos sobre o conceito que iríamos trabalhar, iríamos ver essa palavra planejamento em vários momentos. E olha ela aí de novo. Então, nessa etapa de cronograma, se faz necessário criar um cronograma para a realização das tarefas, das etapas, né? E que esse cronograma seja seguido, pois ele dará suporte necessário para você saber
se o projeto ele está bem caminhado. Então vocês precisam aí estar fazendo esse cronograma, datando aí algumas etapas do projeto para que vocês vejam se esse projeto de fato ele está tendo andamento, se ele está caminhando aí certamente, direitinho, né? Então, aí nós temos aí a divisão de tarefas. Então, essas divisões de tarefas, elas estão relacionadas aí às habilidades de cada componente do grupo. Ela precisa ser bem clara para que não haja conflitos de ideias, sabendo que todos poderão opinar nas diversas etapas do processo, desse processo aí de um projeto. Então, como a gente falou, essa questão das habilidades, elas serem direcionadas aí às tarefas, pois tem pessoas que têm habilidade com números, outras pessoas que têm habilidade de comunicação. Então essas tarefas elas podem estar relacionadas aí com as habilidades, para cada um se sentir bem onde foi colocado, tá bom? Então, temos aí a fase de teste e prototipagem. Então essa fase ela é muito importante dentro de um projeto, pois é a fase que a gente vai estar identificando aí os erros e os acertos que foram feitos até o momento. Não é uma fase final, como o próprio nome diz, é uma fase de teste aí, prototipagem. Então vai haver erros, mas são erros que são aceitáveis, tá? São coisas que acontecem naturalmente dentro de projetos que estão sendo desenvolvidos. Basta você identificar esses erros para idealizar aí as soluções corretas, tá bom? Então, temos aí o desenvolvimento da solução final, que a gente chama de a chegada, né? Então, chegar ao final do caminho percorrido é ter certeza de que aprendeu, cresceu e conseguiu desenvolver uma solução excelente para o problema definido. Proporcionar aos envolvidos uma enorme satisfação. Então essa é a fase final do seu projeto, onde vocês viram aí várias etapas que precisam ser concluídas. São etapas cruciais. Nenhuma dessas etapas elas se desfaz dentro de um projeto, pois elas precisam estar bem alinhadas. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá bom? Na próxima aula a gente vai estar falando um pouco mais sobre o desenvolvimento aí desses projetos, essas etapas. Entraremos mais a fundo nessas etapas, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui para vocês um vídeo, tá certo? Do grande autor Mário Sérgio Cortella, falando um pouco aí sobre planejamento, sobre projetos, tá certo? Espero que vocês gostem, reflitam, pesquisem mais, tá certo? E até a próxima! Toda pessoa que quer ir a algum lugar precisa saber onde quer ir. Parece óbvio. Mas isso exige, claro, a possibilidade de enxergar qual é teu objetivo, qual é teu foco, qual é teu horizonte. Nessa hora, o planejamento é necessário, a programação é necessária. Aquilo que a gente chama, antes de qualquer coisa, de algo que você projeta. A noção de projetar, no latim, significa lançar adiante, jetar, jogar, fazer com que vá para adiante. Por isso, eu preciso, desde agora, planejar o que desejo, de maneira a ordenar, organizar a minha sorte e poder, sabendo onde vou, quando a circunstância, a ocasião se apresenta, como é o caso daquilo que a gente chama de sorte, essa sorte possa ser capturada, possa ser aproveitada, possa ser até domada naquilo que é a nossa necessidade. No entanto, todo planejamento, ele significa que eu vou fazer escolhas. Escolhas de rotas, escolhas de trilhas, escolhas de meios, mas toda escolha é uma abdicação. Todas as vezes que eu algo escolho, eu estou deixando de lado outras coisas. Pode ser que quando eu faço uma escolha, eu preciso ter nitidez de que essa escolha me obrigará a deixar outras coisas de lado, que eu posso até, num outro momento, ir buscar. Exemplo, quando alguém está se preparando para construir um trabalho, escrever um livro, desenvolver um projeto, ter um descendente, uma criança, ela tem que suspender outras coisas da vida dela à volta para que ela possa colocar a energia exatamente naquela direção. Nessa hora,
toda escolha resulta, sim, como eu dizia, numa escolha daquilo que não ficará. E daquilo, evidentemente, que ficará. Nessa hora é preciso critério. Critério. Os gregos usavam uma expressão que eu gosto muito, que é a palavra criterion, significa separar, escolher o que serve daquilo que não serve. Aliás, na origem até era uma palavra que vinha da agricultura, servia como uma peneira, que serve para você separar o joio do trigo, o feijão da pedra, o arroz da palha, né? E é interessante porque criterion, ele vem a partir do seu objetivo. Eu só vou usar critério se eu tiver clareza do que eu desejo ter, fazer e chegar. Por isso, planejamento não é algo que encarcera. Há uma frase antiga dos romanos que diz que um plano que não pode ser mudado não presta. Afinal de contas, um plano tem que ser algo flexível. Não pode ser volúvel. Bateu o vento, ele muda. Mas tem que ser flexibilidade. E claro, às vezes a gente volta atrás naquilo que pensa. E como disse um dia Machado de Assis, nem sempre recuar é fugir. Por isso, um planejamento não é um encarceramento, é só uma projeção daquilo que eu vou buscar.